Bom dia, pessoal! Então, estamos aqui hoje para mais uma aula da IBD e hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Gostaria de estar lendo com vocês em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 até o 26. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então hoje o que a gente vai falar é sobre o fruto do Espírito Santo. Então eu queria que vocês pensassem no fruto como essa laranja, essa fatia da laranja. Então o fruto, ele é um fruto só, mas ele tem 9 aspectos. Então, é 9 qualidades que esse fruto carrega, não são 9 frutos. Então, essas qualidades compõem o fruto. O fruto é como uma laranja e dentro dessa laranja há vários gomos. Então, imagine que cada gomo da laranja é um aspecto do fruto. Quando o fruto é exibido em nossas vidas, é um sinal ou resultado que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente está produzindo, é porque a gente tem deixado Deus guiar as nossas vidas e não a carne. Então a nossa verdadeira guerra, a nossa verdadeira batalha é contra quem? Contra nós mesmos, contra aquilo que a gente carrega dentro de nós. Porque, como já diz aqui em Gálatas, a nossa carne, ela briga contra a natureza humana, contra aquilo que não é de acordo com o que Deus pede. E se a gente deixa de praticar algum desses aspectos do fruto do Espírito Santo, nós estamos longe da vontade do Senhor. Nossa maior batalha é contra nós mesmos. Muitas vezes achamos que o nosso maior inimigo é Satanás e guerreamos contra as coisas externas, quando devemos olhar para dentro de nós, onde o mal habita em nós. Nós temos isso, que é chamado carne. Então, aquilo que está fora, aquilo que os nossos olhos estão vendo, é aquilo que a gente deseja fazer. E isso é o que a nossa carne quer que nós façamos. Mas quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, então a gente vai viver nessa luta constante entre matar os nossos desejos, matar a nossa natureza humana e viver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Quando algo material não funciona, exemplo, um controle remoto, o nosso celular ou o nosso carro, alguma coisa não funciona, o que a gente faz? A gente corre para o conserto, levar ele para que seja consertado, porque alguma coisa dentro do aparelho, dentro daquela coisa não está funcionando. Então a gente vai para o conserto, a gente vai procurar arrumar. E quando alguma coisa dentro de nós não está certo, o que a gente tem que fazer? Ir para o conserto, que é Deus. Mas muitas vezes a gente acaba se afastando do Senhor, buscando vencer pelas nossas próprias forças. Então o nosso fruto, ele começa a se estragar. Então às vezes a nossa bondade já não está tão boa e a gente acaba percebendo que
não está fazendo as coisas corretamente, mas a gente não busca esse conserto, não busca essa correção do Senhor. E eu acredito que quando a gente está distante da vontade do Senhor, o nosso fruto ele vai morrendo, né? Vai se distanciando daquilo que o Senhor tem para nós. Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 ao 25, ele diz assim: pois não faço o bem que quero. Então a gente luta sempre, mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Então o mal ele habita em nós. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Esse é o apóstolo Paulo falando. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que é a minha mente à prova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Então Paulo já dizia aqui que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse sim ele acaba cometendo. E conosco é assim também. A gente vive nessa guerra com as nossas vontades, com as nossas paixões, com a nossa mente, com os nossos olhos. Aquilo que os nossos olhos veem, né, é o que nos leva a pecar muitas vezes. Então, às vezes nosso coração está se enchendo de tantas coisas que não agradam ao Senhor, e quando surge a oportunidade, Satanás ele vai abrir as portas para que aquilo se torne mais fácil. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando de uma forma indevida, alimentando os nossos olhos daquilo que não agrada ao Senhor, e vai chegar um tempo que essa guerra, quem vai vencer é os nossos desejos. Mas quando a gente se alimenta daquilo que o Senhor tem para nós, que é a sua palavra, que é a oração, que é ouvir uma pregação, ouvir um louvor, esse sim é um alimento bom para nós, um alimento que vai nos fazer crescer, que vai fazer esse fruto crescer. Uma coisa que muitas vezes pode ser confundido é que o fruto do Espírito Santo ele é diferente dos dons espirituais, porque Deus ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Então, quando Ele usou a jumenta, Ele usou uma jumenta. Então, Ele usou quem Ele quis e na hora que Ele quis para fazer aquilo. Mas o fruto do Espírito ele é diferente dos dons. Muitas vezes a gente carrega os dons com a gente e acaba externando uma coisa que não está dentro de nós, se alimentando só desse dom, né? Os dons são dados por Deus com o propósito de edificar os que creem. Então é Deus quem nos dá o dom, mas o fruto é nós que vamos alimentando. Se queremos saber como estamos crescendo em Cristo, não deveríamos focar em quantos dons nós temos ou quão bem os usamos. Não é a evidência do fruto em nossas vidas que mostra a nossa maturidade espiritual. A questão é que podemos operar em nossos dons enquanto satisfazemos nossa carne, porque eles estão além de nós. Exibir o fruto é a manifestação de uma vida transformada pelo poder de Deus. Os dons recebem muito mais atenção e elogios que o quieto e quase escondido fruto do Espírito. Ainda assim, realmente, não é preciso muito esforço para operar nossos dons. O fruto, por outro lado, envolve a difícil tarefa de morrer para si mesmo todos os dias. Então, nós precisamos morrer para nós mesmos, para alimentar o nosso fruto. Morrer para as nossas vontades, morrer para aquilo que nos satisfaz e buscar fazer a vontade do Senhor. Então, o fruto, ele vai além dos dons. Os nossos dons Deus nos dá para a gente edificar, mas o fruto é para nós mesmos, para matar a nossa vontade, matar a nossa carne. E eu quero falar um pouquinho aqui separado sobre cada uma dessas características, desses aspectos dos dons.
e para a gente pensar um pouquinho se a gente tem praticado isso ou se isso é o que a gente precisa praticar ainda mais, se tem nos faltado isso, né? Eu pensei um pouquinho nesse tempo da quarentena, para mim, o que tem me faltado é a paciência, porque eu saí da minha zona de conforto, saí da minha rotina, então eu preciso praticar um pouco mais da minha paciência. Então eu vou falar aqui um pouquinho, o amor. O que é o amor? Dedicar-se a Deus e aos outros, colocar a necessidade dos outros acima das nossas, é esperançoso, confiável e perseverante. Alegria, nada pode roubá-lo de nós. Deleitar-se em Deus, regozijar-se em todas as situações. É algo que Satanás tem tentado roubar, é a nossa alegria nesses tempos, né? Tantas notícias ruins que a gente tem escutado, e a alegria é o que mais tem afetado as pessoas. Uma porque a gente tem que usar máscara e hoje a gente não pode ver mais o sorriso das pessoas, mas que a gente continue praticando isso, né? A alegria, a paz. Saber quem Deus é e que o que Ele fará, e que Ele fará o que diz que fará. Descanso nas promessas de Deus. Então, nesse tempo também turbulento, a paz, ela tem sido algo assim, difícil, diante da televisão, diante dos noticiários, mas que a gente busque a paz no Senhor, porque Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas, tudo que Ele vai fazer, tudo que Ele já fez, que a gente possa descansar nas promessas dEle, nas promessas do Senhor, para que o nosso fruto não morra. Paciência, dar apoio ao crescimento do outro, ser tolerante. Então, para nós pais, acredito que a paciência, ela tem se esgotado um pouquinho, mas na nossa casa é onde o nosso fruto ele tem que estar mais evidente. Então, para mim a paciência, eu tenho trabalhado muita paciência com os meus filhos, porque é tudo novo e acredito que para muitos pais é você ser professor do teu filho, é ensinar coisas que nem você lembrava mais como que fazer, né? Esses dias eu fui fazer uma continha para a Bianca e errei tudo, porque eu não estava mais acostumada a fazer daquele jeito. Então, que a gente possa trabalhar esse aspecto, a paciência. Amabilidade, ser gentil, tratar os outros igualmente, servir aos outros, mostrar compaixão, dar assistência, mostrar cortesias, né? Agora também que a gente está descobrindo os casos, que a gente possa amar as pessoas, mesmo sem conhecê-las, que a gente possa orar por elas, pelas famílias delas e não julgar, que o nosso fruto ele seja evidenciado em amor. A bondade, desejo verdadeiro de ajudar, faz e desafia os outros a fazerem o que é correto, é decente, honesto, moral, honroso, cheio de integridade. Fidelidade, ser confiável, constância, devoção, lealdade, firmeza e não ser superficial. A fidelidade, a gente às vezes acaba esquecendo disso no íntimo do nosso ser, porque a gente pensa assim, eu sou fiel ao Senhor, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas lá no nosso secreto, a nossa fidelidade não tem sido uma constância. A nossa devoção ao Senhor, né? Entregar o nosso tempo ao Senhor, isso é ser fiel também. Mansidão, deixar Deus agir, calmo, sereno, não ser rude. E o tão temeroso, domínio próprio. Não perder o controle diante das situações, moderação, autocontrole, disciplina, e estando sob pressão buscar o que é importante. Então, o domínio próprio é algo que a gente sempre fala, né? E é algo que falta muitas vezes na nossa vida. Porque diante das situações que a gente é confrontado, que a gente está exposto, a gente não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. E a gente tem que pensar nisso. O que Jesus faria? Como que Jesus agiria naquele momento? Esse é o domínio próprio, é o autocontrole das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, para que o nosso fruto seja revelado, para que as pessoas vejam quem está habitando em nós,
se é o mal que tem vencido ou se nós temos lutado contra esse mal, contra esse pecado que está dentro de nós. O fruto pode não estar gritando por atenção, mas tenha certeza de que sempre sabemos quando o fruto está presente em nossas vidas e quando não está. Então que a gente possa refletir nesse estudo sobre como o nosso fruto está. Se o aspecto dele está assim, brilhante, bonito, né? Se todos os gomos estão intactos ou se algum tá estragado, se está precisando de conserto. Que a gente possa buscar no Senhor o conserto das nossas vidas. Que a gente possa avaliar naquilo que a gente tem sido falho. Se é no amor, na alegria, na paz, no domínio próprio. E que a gente busque ao Senhor, ao Espírito Santo, para vencer essa guerra que existe dentro de nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Que a gente possa lutar e buscar em Deus essa vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.